Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui estamos para comentar um pouquinho sobre redação. Vamos falar sobre aspectos composicionais do texto dissertativo argumentativo. O objetivo é a gente criar um preparatório para a prova de redação do Enem. Então, nós vamos falar de vários aspectos da parte da prova de redação, vamos falar sobre a estrutura do texto, vamos falar sobre diversas nuances que compõem a prova, no objetivo de nos prepararmos da melhor forma possível, com exercícios, sempre com exercícios direcionados em cada aula, certo? Com vídeos, na medida do possível, bem objetivos, mas com bastante conteúdo, para que a gente consiga extrair o máximo e se preparar da melhor forma possível para fazer uma prova dessa magnitude, ok? Vou colocar um pouco da minha experiência, da minha percepção dentro da sala de aula e agrupar tudo isso com exercícios dirigidos, com estudos aí apropriados para vocês aí, alunos aqui da nossa escola, conseguirem evoluir a forma de escrita, de construção do texto dissertativo argumentativo, de modo que a gente possa fazer uma boa prova de redação do Enem e de concursos aí afora, de vestibulares, né, demais vestibulares, que também prezem por a escrita do texto dissertativo argumentativo, ok? Então vamos lá, gente. O tema da nossa aula de hoje é o que não fazer em uma dissertação, parte 1. Então, eu dividi essa aula em duas, tá? Essa é a primeira, é a introdução. Nós já vamos começar logo estabelecendo o nosso chão, né? Digamos assim, o chão textual. O que a gente não vai fazer numa dissertação, tá? Num texto dissertativo argumentativo. Sempre importante frisar o gênero, tá, gente? Essas aulas são direcionadas ao gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero textual pedido na prova do Enem, na maioria dos vestibulares e concursos aí afora, tudo bem? Bom, então vamos lá. O que você não deve fazer em uma dissertação, parte 1. Eu vou aqui compartilhar a nossa tela. E aí nós vamos para o nosso ponto. Vamos lá, já estou aqui compartilhando. Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Suponho que vocês estejam vendo, tá? Esse material. O que não fazer, o que você não deve fazer em uma dissertação, tá? Entendam aqui, nesse caso, dissertação como texto dissertativo, argumentativo, tá? Então, é nesse sentido. Então, o primeiro ponto é esse aqui. Ó, questão das gírias. Pessoal, você deve evitar o uso de gírias. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, eu já coloquei ali, ó. Deixa eu só redefinir aqui um pouquinho. Ok, vamos lá. Então, esse é o primeiro ponto. Ó. Jamais use gírias em sua dissertação. Isso aqui é interessante porque a gente precisa adequar a nossa linguagem à prova de redação que a gente está fazendo, tá? A prova de redação do Enem, né? De outros vestibulares, elas vão prezar por qual modalidade da língua? Elas vão prezar pela modalidade padrão da língua portuguesa ou formal da língua portuguesa. Inclusive, tem lá na chamada da prova de redação para que a gente use a norma culta da língua. Então, isso exclui gírias e regionalismos, como também palavras e expressões que são clichês, ok? Então, vamos ler aqui esse exemplo. Ó. Todo mundo sabe da gravidade que tem hoje em dia o problema das drogas na nossa sociedade. Muita gente e até a polícia tentam fazer alguma coisa para acabar com as drogas. Mas muitos caras, a maioria gente da pesada, se negam a deixar de curtir seu baratinho, não dando a mínima para os meganhas que vivem em seu encalço. Então a gente vê aqui uma série de gírias, ó, muitos caras, ó, gente da pesada, tá vendo? São todos elementos aqui da linguagem coloquial, da linguagem oral, tá vendo? Ó? Seu baratinho, tá vendo? Não dando a mínima, essa aqui também é uma expressão da linguagem oral, ó, meganhas, encalço, tá vendo?
vivem no seu encalço, bem como expressões que são muito batidas, ó, são muito clichês, ó. Todo mundo sabe, né? Então, essas expressões da linguagem coloquial, da linguagem oral, elas são pertinentes na minha conversa de WhatsApp, na minha conversa no dia a dia com os meus colegas, com a minha família em casa. Mas quando estou escrevendo uma prova de redação, eu tenho que alterar a minha modalidade linguística para a norma padrão da língua portuguesa, tá ok? Eu tenho que ser o mais formal possível, eu tenho que ser o mais bonito possível, digamos assim, né? Em termos de variação de vocabulário, né? Em termos de, de uso mesmo da linguagem, né? Então, é nesse sentido. Bem como preciso também variar essas expressões batidas, como, por exemplo, todo mundo sabe, né? Então, olha que expressão batida, usada. É muito mais bonito você escrever, ao invés de todo mundo sabe, você escrever é de conhecimento geral. Então, observaram? Isso troca o nível da nossa linguagem e eleva a nossa escrita para um outro lugar, né? Para uma outra prateleira. Então, por isso é muito importante, gente, a leitura, porque a leitura amplia o nosso leque de vocabulário. Perceberam isso? Então, esse é um ponto, tá? Evitar as gírias, ok? Vamos lá. Só um minuto, eu vou adequar aqui um aspecto de som, já volto. Ok, voltamos. Seguimos com a nossa apresentação. Vamos lá. Não utilize provérbios ou ditos populares. São os provérbios, né? Ditos populares são aquelas frases e pensamentos, né? Que estão já no inconsciente coletivo, né? Que todo mundo usa, né? Que a gente já conhece. Aquelas palavras, aquelas expressões que a gente está cansado de ouvir, né? Vamos ver como isso funciona aqui. Vejamos, ó. O problema da violência é algo do qual não podemos mais fugir. Por décadas sucessivas, assistimos ao abandono de um número incontável de menores carentes. Grande parte dessas crianças, condenadas à marginalidade, tornaram-se bandidos perigosos. Hoje, é muito comum o fato de alguns menores perambulando pelas ruas, por falta de escolas ou um lugar melhor para ficar, serem influenciados por estes pequenos delinquentes, aos quais acabam se unindo para participarem de delitos. Afinal, já dizia minha avó, diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Perceberam como esse final do texto praticamente joga-o no chão, né? Esse diz-me com quem andas, que eu te direi quem és? Por que, professor, que eu não posso deixar um dito popular, né, um provérbio batido na minha prova de redação? Porque são expressões, gente, que a gente, na linguagem, né, da correção textual, a gente identifica como expressões clichês, né? São aquelas expressões batidas. Então, essas palavras, expressões batidas, são o que a gente chama de clichês. É um clichê social, são essas palavras e expressões batidas, ok? Então, isso aí não acrescenta nada na minha redação, por quê? Porque todo mundo já sabe, tá? Então, quando eu estou escrevendo a minha prova de redação do Enem, né, que a gente está trabalhando aqui, eu tenho que ser original. Eu não posso usar expressões batidas, né, expressões que já estão cansadas de serem citadas por todo mundo, né? Se eu for agora ao local público mais próximo e perguntar para as pessoas que lá estão, é, e falar assim, e eu perguntar sobre as crianças, me fale sobre as crianças, algumas pessoas com certeza vão dizer: as crianças são o futuro do amanhã. Me fale sobre os políticos, todos os políticos são corruptos. Então, são expressões que não agregam nada em termos de novidade, informação. Perceberam isso? Então, eu não preciso usar, porque eu preciso criar, na verdade, um texto que seja original, um texto que consiga dizer coisas novas, coisas diferentes, e não aquilo que já está no inconsciente coletivo. Ok? Então, esse é o ponto, tá certo? Bom,
Terceiro ponto, nunca se inclua em sua dissertação, primeiro, principalmente para contar fatos de sua vida particular. Então, pessoal, olha só, você não tem que contar fatos de sua vida particular, porque não é um texto de tipologia narrativa, é um texto de tipologia argumentativa. Isso muda tudo. A narração você vai narrar uma história, mas a argumentação você vai defender uma ideia. Você vai analisar um ponto, uma perspectiva social, um problema social, como o da prova do Enem, por exemplo, e você vai discorrer sobre esse fato, você vai colocar opiniões sobre esse fato, você vai usar argumentos que defendam a sua visão e você vai apresentar uma espécie de conclusão, uma espécie de proposta de intervenção no final do texto para que seja apresentada uma possível solução para o problema. Mas você não tem que narrar nada, certo? Nada, não é uma prova de teor narrativo, ok? Como no exemplo aqui, ó. Todos nós apreensivos observamos que o mundo moderno caminha para o caos. Vemos que a confusão, o desentendimento entre habitantes metropolitanos, os conflitos entre as nações e a ameaça de uma guerra atômica podem perfeitamente levar o homem à sua própria destruição. Eu vejo por mim mesmo. Olha aqui, gente, tá vendo? Aqui entrou a primeira pessoa. Eu vejo por mim mesmo, ó. Mal tenho tempo de dormir, já virou narração, ó. Levanto de madrugada para pegar aqueles ônibus superlotados, trabalho o dia inteiro e quase não tenho tempo de escutar as matérias, estudar as matérias para as provas do meu colégio noturno. Além de tudo isso, meu patrão não me autoriza a ir ao médico quando necessita. Então, observe que esse ponto aqui todo, ó, virou um texto narrativo, tá vendo? Então, isso aqui você vai perder por inadequação ao gênero ou à tipologia textual, né, que predomina dentro de um gênero dissertativo argumentativo, tá certo? Você tem que falar sobre determinado assunto, apresentando fatos, ideias, opiniões, argumentos e defendendo uma proposta de intervenção no final. Mas você não tem que narrar nada, ok? Então, esse é mais um ponto. Bom, mais dois pontos para a gente encerrar essa primeira etapa. Eu disse que são vídeos bem sucintos. Vou tentar fazer os vídeos aí em cerca de meia hora no máximo, tá? Sempre atrelando a eles um exercício, ok? Uma aula por semana, tá? Não utilize sua dissertação para propagar doutrinas religiosas. Então, isso aqui é muito interessante, tá? Não tem nada a ver com a questão necessariamente de você ser ou não religioso, não tem nada a ver, não é um princípio de questionar a fé dessa ou daquela pessoa, tá? Mas é um princípio de não utilização de doutrinas religiosas como argumentos para uma prova de redação em que você precisa desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Eu vou explicar por quê, acompanha comigo. Nas últimas décadas, o mundo tem assistido com muita apreensão a conflitos localizados que emergem em diferentes pontos geográficos. Muitos temem que estas guerras, embora restritas a determinadas regiões, acabem por envolver as duas grandes potências, desencadeando uma guerra de caráter mundial. Até aqui tudo bem, ó, tá? O texto vem, discorre bem, tá falando sobre determinado assunto, né, os conflitos internacionais. Agora ele vai seguir uma linha religiosa, ó. Vejamos. Para combater esta contínua ameaça, só há uma solução: Jesus. O homem precisa lembrar que Deus mandou seu único filho para nos salvar. Só com ele poderemos sobreviver, pois ele é nosso mestre e Senhor. Então, aqui, pessoal, eu vou te falar o seguinte: a grande questão da doutrina religiosa é que ela é algo muito subjetivo. Por mais que eu acredite em tudo o que está escrito aqui, certo? Eu não posso considerar que a outra pessoa seja obrigada a ter a mesma crença que eu. Crenças religiosas, doutrinas religiosas, são aspectos extremamente pessoais. Pessoas acreditam, outras pessoas não. Então, em se tratando de argumentação, a fé é um argumento
muito pessoal. E a gente tem que tentar usar argumentos impessoais, ou seja, argumentos que não dependem apenas da minha subjetividade, da minha crença, né? Eu acredito, eu sigo as práticas de Jesus Cristo, mas outros podem seguir a de Buda, outros podem seguir uma outra determinada religião, né? Enfim, então é sempre muito subjetivo. Então, como é muito pessoal, não serve como argumentação ampla, né? É o mesmo que eu dizer que algo precisa ou deve ser aceitado porque está na Bíblia, né? Mas a Bíblia pertence à religião cristã, à religião judaica, né? Mas e quem é da religião islâmica, né? Que segue outro tipo de livro sagrado, que é o Alcorão, né? Aquilo de repente não vai fazer sentido, né? Vai fazer sentido o que está no Alcorão, perceberam? Então há muitas nuances de pessoalidade quando eu uso argumentos teológicos, quando eu uso argumentos relacionados com a fé, perceberam? Então sair do campo da fé é fundamental porque eu tenho que ser objetivo. Então eu vou usar um argumento que seja pautado em algo que eu estudei na escola, né? Algum argumento filosófico, algum argumento histórico, né? Algum fato que tenha acontecido na mídia, na grande mídia, um livro que eu li, um filme que eu assisti, que trabalhe o assunto, o tema da redação, que eu possa jogar ali, para que o corretor, ao perceber, ao ler o texto, consiga entender que aquilo ali é uma argumentação passível de comprovação através da sensível observação da realidade objetiva que nos cerca, do mundo que nos cerca, e não do pessoal, do individual de cada um. Perceberam essa ideia? E um último ponto é: jamais analise os temas propostos movidos por emoções exageradas, tá? Então, cuidado com a emoção exacerbada, ok, gente? Eu vou ler o fragmento, depois eu explico um pouco mais. Hoje, associam-se inúmeros fatores que intranquilizam a população das grandes cidades. A superlotação dos presídios, a ineficiência das entidades ligadas ao menor delinquente e os recursos limitados das forças policiais criam as condições favoráveis para a proliferação da criminalidade. Os noticiários apresentam todos os dias crimes bárbaros cometidos por verdadeiros animais. Olha, aqui ele já começou a exagerar, ó, na emoção, tá vendo? Que deveriam ser exterminados. Olha aqui, ó, tá vendo? Um a um, pela sua perversidade sem fim. Essas criaturas monstruosas, olha aqui, tá vendo? Atacam nas ruas escuras da periferia pobres mulheres indefesas e as matam impiedosamente. Amaldiçoados criminosos, olha aqui, ó, tá vendo? Olha o termo. Andam por aí disseminando a podridão de suas almas, que hão de arder para sempre no fogo do inferno. Então veja, pessoas como essas, que assassinam inocentes criancinhas, deveriam ser postas em cadeiras elétricas. Olha aí, tá vendo? O mais rápido possível. Morte aos monstros do crime. Então, qual que é o perigo, né, de você colocar algo de uma forma emocionalmente exacerbada? Você pode cair no exagero, certo? Você pode cair no desrespeito aos direitos humanos, porque por mais que você é, seja alguém que não concorde com uma ação, que seja indignado com determinado tipo de crime, você não tem o direito de dizer que pessoas devam ir para cadeiras elétricas. Você pode jogar para o Estado a responsabilidade de punir de forma efetiva e eficaz, ou com maior eficiência, ou com maior eficácia. Mas eu dizer que a pessoa deve ir para a cadeira elétrica, que a pessoa deve ser exterminada o mais rápido possível, aí eu estou, digamos, evadindo ali o direito à vida, né? Eu não tenho esse direito, eu sou cidadão como qualquer outra pessoa, eu estou sujeito a leis como qualquer outra pessoa. É dever exigir que as leis sejam aplicadas, mas eu não tenho o direito de eu tenho o direito de exigir que as leis sejam aplicadas,
né, que sejam efetivas, mas eu não tenho o direito de dizer que alguém deva ser exterminado, perceber? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, às vezes você pode pensar assim, ah, professor, eu jamais faria esse tipo de comentário. Ok, mas às vezes a gente escapa um pouco, né? E às vezes a gente diz que é, algo deve ser restrito. Cuidado com essa palavra restringir, né? Cuidado, porque qualquer ferida às liberdades individuais, qualquer ferida às liberdades, o direito de ir e vir, o direito de se expressar, o direito de crença, o direito de amor a quem você quiser, são valores fundamentais do nosso tempo, que a humanidade até aqui conquistou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ferir as liberdades alheias, né? Esse é um ponto. Outro ponto, cuidado com palavras de baixo calão, ou seja, xingamentos, né? Às vezes a gente deixa escapar que todos os políticos são picaretas, são pilantras, né? Ou palavras ainda de mais baixo calão, que eu não vou dizer aqui, mas que todo mundo sabe quais são. Cuidado, porque isso zera a prova do Enem, tá ok, pessoal? A banca é sempre muito rigorosa, não só do Enem, né? De outros vestibulares também, que se norteiam aí pelo Enem, né? Há uma tendência. Então, muito cuidado com essas palavras de baixo calão, tá certo? Que se encaixam perfeitamente aqui também nessa questão das emoções exageradas, tudo bem? Bom, como eu disse, a ideia é fazer vídeos sucintos, então eu dividi essa aula em dois pontos, tá? Semana que vem eu vou trazer outra aula sobre esse assunto, o que não fazer em uma dissertação, parte 2. Mas, professor, você falou dos exercícios, então eu vou deixar para vocês um exercício, tá? Que é esse aqui, eu vou jogar nos nossos grupos, tá certo? Ó, sempre um exercício atrelado a cada aula. Mas eu já quero explicar, ó. Reescreva o parágrafo abaixo, substituindo as gírias e expressões coloquiais pela norma culta da língua. Ou seja, você vai substituir todas essas palavras, é só um parágrafo, tá vendo? É um exercício sucinto. Mas você vai substituir todo esse parágrafo, o que você achar que deve alterar em termos de linguagem, por um vocabulário mais formal. Você vai prezar pela norma culta da língua. Inclusive, não só tirando gírias, né? Mas também expressões coloquiais, ou seja, aquelas expressões do dia a dia, ó, como todo mundo. Eu já dei um exemplo aqui, ó. Todo mundo sabe? Troca por é de conhecimento geral, tá certo? E vai fazendo as adaptações, ó. Hoje em dia, todo mundo sabe, né? Hoje em dia. Ah, professor, mas como é que eu faço? Tem como? Tem outra palavra que simboliza hoje em dia? Tem, há palavras. Há palavras que simbolizam sim, tá certo? Eu vou aos poucos comentando com vocês. Vocês podem ir pesquisando sinônimo de hoje em dia. Existe uma palavra que eu gosto muito chamado odiernamente, ela é escrita com H. Ela é sinônimo de hoje em dia, né? Todo mundo usa essa expressão hoje em dia, mas odiernamente vai elevar o nosso nível de linguagem. A banca vai entender que a gente está prezando pela norma culta da língua, tá certo? Então, ó, tem essas questões, expressões coloquiais do dia a dia e as gírias, ó. Caras, tá vendo? Ó, gente da pesada, ó, curtir seu baratinho, tudo isso vocês vão tirar. Vocês vão pensar em outras expressões, mas que sejam mais formais, tá certo, pessoal? É para conservar a ideia central do texto, mas você vai formalizar, você vai elevar o nível de linguagem desse parágrafo aqui, ok? Então, eu vou jogar esse exercício nos nossos grupos e aí conto com a participação de vocês. Semana que vem, a próxima aula, ok, pessoal? Então, deixa eu parar aqui a nossa apresentação. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula na semana que vem. Grande abraço a todos e até lá. Bons estudos.